Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente a que horas eu te encontrei, mas é com grande prazer, e desculpa, balancei tudo. É com grande prazer que eu, Maurício, entro em contato com vocês aqui pela live de hoje. Espero que o som esteja tudo bem, tudo funcionando perfeitamente, para que a gente tenha um excelente estudo, mais uma vez nessa casa maravilhosa que me fez esse convite. Fica sempre a lembrança, se você estiver nesse momento com alguém, deixa eu só ajeitar aqui, por perto, chama para ouvir a palestra com você, é rapidinho, tem muita coisa interessante, muita coisa legal que a gente vai trabalhar hoje. Se tiver oportunidade de ir para um cantinho mais sossegado da sua casa, no seu quarto, coloca a luz mais baixa, pega aquele fone de ouvido que está todo enroladinho, coloca para a gente se ouvir melhor, para a gente ter esse momento com Deus, esse momento de elevação espiritual, para que a gente possa aprender e desenvolver melhor e cada vez mais esse trabalho. Fica o meu grande abraço aos irmãos da casa, a Sueli e ao meu querido Mauro, perdão, é querido, mas eu errei o nome. Que a gente possa sempre se ver, já temos um novo encontro marcado em novembro. Quem estiver chegando, manda um oi, só para eu saber se o som está direitinho, se está tudo bem, para a gente começar daqui a pouquinho fazendo uma rápida oração e um estudo bem edificante que vamos trazer na noite de hoje. Se tiver oportunidade, ou se você estiver na reprise, ou encontrou a live depois que ela ocorreu, envia para alguém, chama alguém para ver com você. Sério, vai ser muito produtivo, vai ser muito interessante. Já adianto para você que eu tenho um modo não muito convencional de fazer palestras, muito porque eu gosto da parte prática, eu gosto de trabalhar o que fazer, o que melhorar logo, hoje, ao invés de simplesmente só ficarmos em cima de um texto, um livro, um apego a uma citação qualquer. São 8 da noite, eu vou fazer a oração para o pessoal que está aqui comigo nesse momento, em seguida a gente inicia a nossa palestra. Senhor, agradecemos imensamente mais essa oportunidade de estarmos juntos em torno de vosso amor e de vossa infinita misericórdia. Pedimos a vós, Senhor, que nos envie espíritos benfeitores, mensageiros espirituais, toda a corrente do bem que possa fluir e possamos não só desenvolver esse estudo, como receber com muito amor todas as lições e exemplos que nos trará na noite de hoje. Que vossa luz possa nos guiar, possa abrir nossas mentes, abrir nossos corações, para edificarmos nosso corpo, nossa mente e nosso espírito, e assim nos elevarmos para chegar cada vez mais próximos de vós. Assim seja. Bem, novamente, a Sueli aí. Que bom te ver, Sueli. Deixa eu só apertar aqui para ver essa mensagem toda. Uma ótima palestra para todos nós. Ô Sueli, você que está aqui comigo, o áudio tá bom, estou falando muito baixo, estou falando muito alto, eu estou com o microfone que eu peguei emprestado, então eu estou testando ainda, a minha rua costuma ser um pouco barulhenta, e aí eu estou tentando achar um tom de voz, que às vezes parece cansado, mas eu só estou tentando encontrar aqui para eu não ficar falando muito alto para vocês. De toda forma, gente, muito obrigado pela presença, muito obrigado por você ter enviado o vídeo para mais alguém, por você ter compartilhado esse momento, para que possamos crescer juntos mais uma vez. O estudo da noite de hoje, a gente vai falar uma coisa muito interessante, que você vai ver que eu não usei o termo converter. Eu disse como me convenci ao Espiritismo. Isso é muito interessante, eu conheci essa expressão, essa terminologia, esse entendimento numa palestra eu quis trazer para vocês. É que quando eu fiz esse estudo, eu quis entender como que eu fiz para chegar até aqui, para até aqui, compartilhando com vocês. Porque eu não sou um espírita de nascença. Na verdade, eu nasci numa família de um berço católico muito forte, que ainda é, por sinal. Sou mais novo de 5 irmãos. E não é só raiz católica qualquer, raiz católica tradicionalista.
Então, a vida inteira eu tinha acompanhado a missa em latim, com o padre direcionado ao altar. A maioria diz de costa para o povo. Não, na verdade, todos estavam na mesma direção. E ele ficava de frente para o altar. E muita coisa, de qualquer forma, que acontecia ali, isso já adianto desde já, não é uma palestra para fazer uma crítica a nenhuma religião, na verdade, nem especificamente ao caso do catolicismo, que eu me referi de onde eu vim, e tampouco a qualquer outra. Né? A Maria, uma boa noite para você, querida. Na verdade, eu estou contando a experiência que eu tive. A questão é que quando eu estava católico, eu fui por 34 anos católico, nos últimos 2 anos principalmente, eu me questionei muito. Eu sou muito cético em muitas coisas, muito racional, mas muita coisa não fazia muito sentido. Eu via um Deus muito punitivo, não enxergava justiça como se dizia. Eu não estou dizendo que Deus não é justo, muito menos que Deus não existe, mas eu queria entender que naquela concepção que eu estava interpretando e vivendo, eu comecei a não está fazendo sentido, tem alguma coisa estranha. Então, ocasionalmente, em 2014, 12 anos atrás, eu me convenci espírita. Por que isso? Por que eu não estou dizendo conversão? Conversão é algo muito bruto. Você converte uma corrente elétrica de 110 em 220. Você converte um papel, uma revelação fotográfica. Jesus converteu a água em vinho. Mas aí vem a questão, conversão, da mesma forma abrupta que ela acontece, ela pode desacontecer. E aí eu vi também que o Espiritismo, ele não me converteu, ele me convenceu. E convencimento, não no sentido de ser convencido, quando você se convence de algo, você passou por um processo que, curiosamente, ele é mais sólido, mas ao mesmo tempo ele é mais suave, porque ele não te impõe. Você vai criando raiz, vai conseguindo naturalmente se evoluir e vai chegando ao ponto que você procurou. O convencimento, por exemplo, se a gente falar assim, vamos mudar a nossa sala daqui para o outro lado da rua. Não adianta fechar o olho que você vai estar pronto do outro lado da rua. Você vai ter que arrumar as coisas, tirar as coisas, carregar as coisas. Chegou lá, vai ter que arrumar as coisas. O processo de convencimento é o mesmo. Você tem que modificar aos poucos cada coisa daquilo ali. Mas você fala assim, tá, mas como que você mudou isso gradativamente? De onde que vem essa linha de raciocínio que você fala? Muito antes da primeira reunião espírita que eu fui, isso não aconteceu. Por exemplo, a gente ouvia que Deus é justo, Deus é fiel. Concordo e acredito. Mas na forma que eu interpretava, até 12 anos atrás, eu achava muito esquisito, porque a conta literalmente não batia. A gente tem hoje no mundo cerca de 7 bilhões e meio, 8 bilhões de pessoas. E a gente tinha uma concepção de que só ia para o céu, só tinha salvação. Aquelas pessoas que iam à missa, aquelas pessoas que comungavam ao menos uma vez no ano na Páscoa, aquelas pessoas que tinham aquele regramento. Aí eu fui fazer uma pesquisa. Tá, quantos católicos tem no mundo? Né, Valdemaria, desculpa, quase que eu erro o nome. Boa noite. Quantos católicos tinham no mundo? Para a conta ficar melhor, eu estendi. Quantos cristãos temos no mundo? Qual é a estimativa disso? E pasmem, senhoras e senhores, temos no mundo pessoas que acreditam em Cristo como Salvador, cerca de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Dos 7 bilhões e meio, 8 bilhões que temos hoje. E aí você fica já achando estranho. É uma conta estranha. Você está querendo dizer, então, que menos de... Quer dizer, a cada 7 pessoas que nascem, só uma é cristã? Só uma acredita em Cristo?
Então, pela minha concepção na época de entendimento, automaticamente Deus condenava a eternidade do fogo, da punição, 6 em cada 7 pessoas. Porque essas pessoas não iam à missa, essas pessoas não estavam comungando, essas pessoas não estavam praticando o que o cristianismo dizia. E isso considerando que desses 1.500.000.000, todos que acreditam em Cristo fossem salvos. A gente sabe que não é bem assim. Então eu falei assim, nossa, está ficando difícil, parece muito estranho. Deus está condenando muito mais do que salvando. Pessoas que estão morrendo assim, já estão morrendo assim que nasce. Mas Deus é justo. Eu falei, será que tem desse jeito de pensar está esquisito? Porque, por exemplo, eu nasci numa cidade de muitas igrejas, e o cara que nasceu numa cidade distante, numa ilha, um país que não é católico, cristão, uma aldeia indígena, não, Deus vai analisar o caso dele de acordo com... Eu falei, tá, mas então ele tem vantagem, porque enquanto eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, ele pode viver a vida dele, porque por sorte ele nasceu num lugar que não tinha nada, que tinha obrigação. A conta não batia, não tem justiça nisso aí. Mas de qualquer forma, eu questionava também. Pô, não faz muito sentido se o nosso objetivo em vida é a salvação? Pessoas que nascem desfavorecidas, com defeitos físicos, defeitos não só de mobilidade, de independência, mas cognitivos. Eu falei, não, a pessoa já nasceu com essa dificuldade. E outra, pessoas que estão em torno dela não conseguem ir à missa, comungar, fazer aquilo outro, porque estão cuidando de alguém. Então ela foi punida e eu estou favorecido. Eu falei, gente, não está fazendo muito sentido. Por que a pessoa... eu digo assim, é muito comum. Eu vou dar um exemplo extremamente ilustrativo. Por favor, não use isso como regra. Mas, por exemplo, eu vi uma pessoa, tinha um colega, na verdade, que ele tinha aquele lábio leporino, aquele corte que fica aqui. Para gente que não conhece externamente olhando, é meramente um defeito visual, aparência, né? Mas, na verdade, aquilo acarreta vários outros problemas. Uma pessoa com esse tipo de deficiência na face, ela tem problemas com a digestão começar pela boca, problema só da boca, laringe, faringe, a parte de refluxo, tem um monte de coisa que pode e acontece com pessoas que têm essa dificuldade. Aí a pessoa fala assim, quando vê uma criança que nasceu assim, tadinho, o que ele fez para merecer isso? Verdade. Mas vamos para o outro lado. Vamos tirar de exemplo. Eu nasci numa família estruturada, pai, mãe e filhos. Eu nasci num hospital público de boa qualidade. Eu tive acompanhamento médico, eu tive roupa, eu tive amor, cuidaram de mim, me trataram bem, me higienizaram, tudo mais, me deram amor. O que eu fiz para merecer aquilo? Da mesma forma que aquela criança que nasceu com problema não teve nem tempo de cometer um erro para sofrer daquilo. Mas espera aí, eu estive beneficiado, eu também não tive tempo de justificar o benefício que eu estou recebendo. Está esquisita essa justiça. Não fazia muito sentido para mim. Quando eu comecei a ver essa confusão religiosa também, mas aqui, Deus está lá, não existe Deus. Eu falei, gente, mas que loucura, se Deus é o ser supremo, criador de todas as coisas, e ele criou todos, então ele não errou. Senão isso iria contra a perfeição dele. Então, se Deus está certo em criar uma pessoa favorecida e uma pessoa desfavorecida, se ele está sendo justo assim, e tem sentido, algo está faltando no meu entendimento, que eu tinha na época, repito, para quem chegou agora, eu levei 34 anos da minha vida como católico, até me levar a um processo de me convencer ao espiritismo.
Repito, eu não me converti, não foi uma questão bruta, foi um processo que foi acontecendo. E aí como então a gente chega a esse processo? Eu chamava de perguntas de criança de 5 anos. Que criança de 5 anos é aquela criança que puxa a barra da tua roupa, tio, tia, o que é tal coisa? E, gente, às vezes é uma pergunta tão sutil, tão simples, que a gente também não sabe responder. E aí eu tinha essas perguntas de criança de 5 anos. Como que eu posso me explicar, ou como eu posso explicar a alguém esse processo, essa coisa de reencarnar? Ou por que a gente já não fica sabendo que vai voltar? Olha, você está nessa vida, mas você vai voltar numa próxima. Não, eu sou obrigado a entender que se eu não fizer tudo aquilo, daqui a pouco eu morro. E daqui a pouco eu morro, eu vou para o fogo eterno. E nossa, que loucura. O que Deus nos fez perfeito, então? Tinha essas perguntas que uma criança de 5 anos, hiperativa como eu, talvez fizesse. E se eu soubesse responder essas perguntas com facilidade, eu estaria me convencendo, eu estaria convencido de que o Espiritismo tinha me mostrado o caminho correto. O caminho da justiça de Deus, o caminho do meu desenvolvimento para ficar mais próximo dele. E é interessante porque uma vez uma pessoa, até de deboche, virou para Chico Xavier e disse: Chico, então Espiritismo tem resposta para tudo, né? E ele sabiamente, como sempre, respondeu: na verdade, o Espiritismo tem pergunta para tudo. São mais de 1000 só no Livro dos Espíritos. Então, o Espiritismo ele não se esconde numa pergunta, numa dúvida. Isso para mim é apaixonante. É ver que você pode crer no desenvolvimento sem ter que falar que não, veio do Adão e Eva. Sim. Mas não faz sentido. Como é que teve o homem das cavernas antes, então? Não, mas o homem veio do Adão e Eva. Então, o Adão e Eva criavam uma colisão em que você tinha que ir contra a ciência, o que, repito, eu como uma pessoa lógica e uma pessoa cética, era complicado negar a ciência. E o Espiritismo fala assim, não, isso faz sentido, pode ser assim. E eu ficava assim, nossa, que alívio. Já me abria um alívio enorme em saber. E eu até fui muito... Antes de conhecer o Espiritismo, eu também fui debochado. Uma vez eu disse assim, não faz sentido a pessoa, Deus criar tudo, Deus tem o poder de todas as coisas, ele precisa reciclar as almas. Eu debochava falando assim. Mas eu procurei me inspirar no Mestre Jesus. E eu lembrei que no próprio Evangelho, Jesus dizia que ele só falava em parábolas, e tão somente em parábolas, porque de outra forma o povo escolhido não ia entender. E parábola não é nada além que analogia, uma coisa que eu adoro fazer. Então, como Deus é pai, Deus não é padrasto, sem ofender os padrastos que estão assistindo a gente. Deus nos pôs aqui para evoluir. Quando a gente era criança, ingênua, aí aquela forma bruta, pode dizer, selvagem, crua do nosso ser. Se você vê direitinho, pede uma criança para desenhar, ela faz desenho, bonequinho de palito, né? Se pegar os desenhos dos homens das cavernas, era aquilo. Então todo o desenvolvimento vem dali. Mas eu gosto sempre de pegar como que eu explico esse negócio, essa história de reencarnação. Quer dizer que se eu morrer, eu volto que nem um cachorrinho que investiga o meu assassinato? Que é isso? Não é bem assim. Você não vai evoluir. Você tem que sempre reencarnar no ponto que você desencarnou. Nossa, é confuso isso. Mas tem um jeito de entender. E um jeito que a gente gosta muito de dizer. Quando a gente fala da escola da vida. Tem gente que bota, às vezes, na formação... Facebook é muito comum, a pessoa perguntar qual é a tua formação. Aí tem gente que bota 3º grau, 2º grau, pós-graduação. Tem gente que é assim, formado na escola da vida. O que eu respeito imensamente, porque é uma das piores escolas que tem no sentido de formação, são as mais rígidas, as mais difíceis. Mas é isso, a escola da vida explica o processo encarnatório.
Mas, gente, como? Como assim? Pois é. Quando a gente está lá, criança, pequenininho, os seus pais te colocam na escola. Primeira coisa, quando você é colocado no portão da escola, sua mãe, seu pai, sua avó, quem quer que tenha te levado naquele dia, te dá um beijo na testa e diz, divirta-se. Primeira questão, a gente não vai na escola se divertir. Mas não custa que o espaço, que o momento, que o processo seja também divertido. Primeiro ponto que é bom a gente lembrar, não estamos aqui para sofrer. Sofrer é uma parte do processo, não é o fim. Ponto 1. Ponto 2. Quando a gente chega na escola, a gente não é matriculado na primeira vez que a gente vai. A gente não é matriculado no 7º ano, 8º ano. Não, você é matriculado no primeiro nível. O nível de conhecimento raso. Você vai aprender tudo do básico. E você não divide a sua sala de aula com pessoas de idades aleatórias. Você divide a sua sala de aula com pessoas do mesmo grau de desenvolvimento. Pessoas com o mesmo nível de interesse, a sintonia, a energia acontecendo. E ali você vai se desenvolvendo. A escola da vida ensinando mais isso pra gente. Quando chega o final daquele período, aquele ano, a gente tira as férias. Quando a gente desencarna, a gente tem um processo de passagem. Depois que esse processo acontece, a gente volta para a escola da vida. Chegou na escola da vida, a gente volta para a mesma sala que a gente fez o primeiro aninho? Não. A gente vai para a sala do segundo aninho. E vai para o terceiro. A gente não pula estágio. A gente vai galgando aos poucos. O processo encarnatório é da mesma forma. Aí você me diz, mas e aquela pessoa que errou nessa vida, cometeu muitos delitos, muitos problemas, se corrompeu? Ótimo. Essa pessoa, como se fosse um joguinho que você estivesse brincando, ela não está voltando para o início da casinha. Se ela perdeu de ano, se ela não se aproveitou daquele momento de aprendizado, ela vai ficar parada naquele mesmo estágio que ela estava. Ela não vai regredir. Então, se você chegou no 5º ano e não conseguiu avançar, as pessoas que estavam com você vão. Você vai ficar estagnado, você não vai regredir. Continuarei no 5º ano. Eu já cheguei até aqui. É a partir daqui que eu vou. Aí você vai passar as mesmas provas e expiações que aquele 5º ano passou antes. Talvez você tenha mais facilidade dessa vez. Talvez sua teimosia não deixe. E aí pode ser que você repita de ano de novo. O seu pai, sua mãe, que te matriculou numa escola, talvez até muito boa, e você não está valorizando, eles vão olhar para você e falar assim, nossa, eu vou manter Maurício na escola porque ele está perdendo de ano todo ano, mas está lá. Está meio estranho. Seus pais podem até te trocar de escola. Vão te colocar numa escola do mesmo nível de interesse, de desenvolvimento que você está. Mas às vezes uma escola com menos recursos, uma escola com mais dificuldades, uma escola mais longe, uma escola com professores ou pessoas mais difíceis de lidar. Por quê? Porque na escola que eu estava, nas 2 vezes que eu tive chance, eu não aproveitei, eu não valorizei. Na outra escola, eu vou entrar no 1º ano? Não, eu vou entrar no 5º ano. No mesmo grau de desenvolvimento que eu parei na outra escola. Só que agora eu estou num nível abaixo do entorno, não meu. Aí eu falei, tudo bem. Agora eu estou entendendo o processo encarnatório. Agora eu entendo que se eu desencarnei uma pessoa boa, eu tenho mais chance de lograr com as benesses que eu realizei. Da mesma forma que se eu fui uma pessoa ruim, eu vou reencarnar, não posso, eu vou reencarnar pagando por tudo aquilo que eu fiz. Aí eu falei, agora eu vi justiça. Agora fez sentido. Tem a recuperação, tem todo o processo. É um processo escolar de formação, de evolução de muitos, em busca de um bem maior. A escola da vida nos ensinando mais isso. Mas aí vem outra dúvida. Eu tinha uma professora na 3ª série que falava uma frase que me irritava. O aluninho lá do fundo da sala levanta a mão, faz uma pergunta, tal. Eu odiava quando ela falava isso, porque eu era aluninho que ficava no fundo da sala, porque eu era meio grande. E eu nunca perguntava. E ela falava isso, eu achava que estava falando comigo. Nada a ver. Mas tinha uma segunda dúvida.
por que então? Tá ok. Entendi que reencarnamos, entendi que a reencarnação é um processo justo, entendi que nós estamos aqui com mais ou com menos, porque as nossas ações, tudo que a gente fez ou deixou de fazer, advogou por nós antes de virmos, isso aí entendi. Mas por que então Deus não divulgou logo o Espiritismo? Jesus veio ao mundo. Por que ele não falou claramente sobre isso? Por que ele não disse: tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei meu centro espírita? Ele falou igreja. Na última ceia, ele não instituiu a paz, ele instituiu a comunhão, o pão e o vinho, aquela coisa toda. E eu ficava assim, se eu não entender essa pergunta, se eu não souber responder isso, eu não vou me convencer. E a parte espiritual, o mentor espiritual, os espíritos benfeitores naquele momento nos ajudaram mais uma vez. Como? Vamos voltar para a escola. Quando a gente está lá no comecinho, a professora pergunta: quanto que é 2 mais 2? A gente diz 4. E quanto que é 3 mais 3? A gente diz 6. Tá, então quanto que é 4 menos 3? 1. E quanto que é 3 menos 5? Aí todo mundo diz: não pode. Não pode? Não tem como você tirar 4 de algo que só tem 3. Na segunda série, na terceira, isso faz todo sentido. Eu não tenho como tirar 4 reais de 3. Mas a gente, quando chega na vida adulta, quando a gente vai desenvolvendo, a gente vai vendo que conta negativa é a que a gente mais faz. E deixa de ser uma coisa que a gente fala, não pode, não podia, né? Mais uma vez, está sobrando cada vez mais mês no fim do salário. Mas vamos que vamos. Mas é isso. Exatamente isso. Quando a gente é pequeno, é bruto. Da ignorância que a gente tem, inclusive, para lidar com a informação que nos vem, às vezes é necessário fazer um jogo de palavras. Porque, por exemplo, quando a gente puxa lá, mãe, pai, de onde que eu vim? Seu pai e sua mãe não vão explicar o processo de acasalamento, todo o processo que existe naquilo ali. Você não vai compreender, vai te faltar informação, vai te atrapalhar se você for entender na prática. Você não tinha idade para isso. Então começa a história o papai plantou a sementinha na mamãe, a cegonha que trouxe você. Tem sempre E a gente acredita. Tá tudo certo, Tele. Aí em dado momento, eu falei, não, o processo é um pouco diferente. É assim, é mais complexo. Eu falei, tá. Vamos devagar. Eu entendi por que Jesus talvez não tenha explicado naquela época como que funcionava a parte espiritual. Ok. Mas ainda não justifica na minha cabeça como que isso pode ter demorado, ou como que a gente não tinha que ser informado disso antes. Porque se a gente pega na ponta do lápis, tivemos inúmeras personalidades. Leonardo da Vinci, por exemplo, vou citar só um, ele desenhou a bicicleta séculos antes da bicicleta existir. Várias criações, ele teve essa reação. O ponto é a gente saber aprender a lidar com aquilo que a gente conheceu. Quando a gente ouve a frase, inclusive, conhecereis a verdade e ela vos libertará, isso é muito usado, inclusive hoje em dia, muito usado na parte política, e quanto mais verdade aparece, menos gente passa a acreditar no que está acontecendo. Essa frase ela não tem nada a ver com o que ela é usada. Conhecereis a verdade vos libertará, é uma frase de autoconhecimento. Sabereis a verdade sobre cada um de vocês, cada um de nós. E isso que vai nos libertar. Eu não tenho que sacrificar o meu filho para louvar a Deus. Eu não tenho que fazer tal coisa. Eu não tenho que fazer tal coisa. A gente tem que aprender a lidar com as consequências daquilo. Mas como assim? O que você quer dizer? Só para vocês terem uma ideia. Vou olhar a hora, que senão eu vou perder a noção aqui conversando com vocês. Só para vocês terem uma ideia, Romeu e Julieta, escrito por Shakespeare, só para ilustrar.
é uma obra que termina em suicídio duplo. Só para vocês terem ideia. Morrer de amor não é uma expressão vazia. Morrer de amor era algo comum nos primeiros séculos. Porque a pessoa tinha na concepção dela que se não for para viver com, não é para viver sem. E dava cabo da vida. E se você pegar o jogo de xadrez, o jogo de xadrez tem na peça principal o rei e a rainha ali, mas ao lado deles tem 2 bispos. Por quê? Porque na época dos impérios, quem tinha a oratória, o poder de comunicação com a massa, eram os bispos. O rei podia olhar para o lado, mas o bispo, que Deus está falando. E isso foi construído na época, uma concepção que mostra o quão mesquinho a gente é. A Bíblia mais antiga que tem, ela é datada do século II. Existem mais de 2.500 alterações da Bíblia em relação ao que a gente está lendo hoje. Muitas, inúmeras. E dentre todas elas, eu estou olhando para o lado que meu gato está fazendo bagunça. E dentre todas elas, existe justamente isso, a concepção da danação eterna, que por si só não faz o menor sentido, porque Deus condenou o Lúcifer ao fogo eterno. Aí você desrespeita a Deus, igual o Lúcifer fez, cai no terreno dele e Lúcifer vai te punir. Então Lúcifer seria um funcionário de Deus que obedece a Deus. Deus mandou te punir, eu estou te punindo. Você desrespeitou a Deus, então você é meu inimigo. Não, eu também desrespeitei. Então vocês estão mais para amigo que para inimigo. Então aquilo começou. Hoje em dia a gente vê que não faz sentido. E o que tem a ver com a literatura que eu contei? A gente é tão mesquinho que para a gente passar a fazer o certo nessa vida, criar o conceito de que a gente vai sofrer em outra vida. Daí a danação eterna. Então se você se suicidar, se você roubar, você não está fazendo aquilo porque você elevou o seu espírito a tal ponto moralmente que fazer aquilo é errado e você não vai fazer. Não, eu não vou fazer isso, porque senão eu vou para o inferno. Olha o quão mesquinho a gente é. Olha o quão acreditando ainda em cegonha a gente é. Eu não te respeito porque eu aprendi a te respeitar. Eu te respeito porque eu tenho medo de você me punir. Isso não é respeito, é medo. É outro ponto que para mim não fazia sentido. Se eu respeito, o maior respeito a gente dá na ausência. Então, é quando ninguém está olhando. É quando a gente está junto, somente de Deus. É que a gente faz aquilo que a gente realmente é, nosso caráter. E aí, não, eu não vou fazer, porque senão eu vou para o inferno. É muito complicado a gente entender esse lado se a gente ficar preso a uma concepção curta. Aí que eu fui começar a entender. Falei, tudo bem. Então a pergunta que era por que Deus não divulgou logo o Espiritismo, basicamente é se as pessoas no início dos séculos soubessem que elas tinham outra vida, você acha realmente que o suicídio ia diminuir? Você acha realmente que um bispo ia conseguir falar, gente, não se mata de amor, porque tem outra vida, mas espera aí, gente. Essa coisa descartável que as pessoas acabam entendendo que é. Tem gente que hoje em dia, espíritas, dizem, esse defeito meu aqui não tem jeito mais não, eu vou pagar ele, vou resolver ele na próxima encarnação. Seja ele um vício, seja ele um problema com alguém, você tem uma oportunidade, você está tendo tempo. E o que você diz para quem te deu a oportunidade, que tem tempo, na moral, me pede qualquer coisa, mas isso aí eu não vou fazer não. Sendo que você veio ao mundo justamente para resolver aquilo. É complicado. Então mostra o quanto imaturo a gente é, ainda hoje. Ainda conhecendo a verdade, a gente não se libertou. A gente não entende ainda o que é amar de verdade. Primeiramente a Deus, segundamente a nós, terceiramente o próximo, porque ele disse, amai a Deus sobre todas as coisas. Amai o próximo como a ti mesmo. É da mesma forma. Você não tem que tratar alguém melhor do que se trata, nem tratar alguém pior do que se trata. É igual. E a gente não está desenvolvendo em cima disso. 2000 e tantos anos e a gente não aprendeu. Mas vamos conseguir. A gente vai chegar lá. Então, 2 perguntas já foram respondidas para a criança de 5 anos que começou nessa palestra. Vamos para a terceira pergunta.
Por que Deus não nos fez perfeitos, então? Aí eu falei, se Deus é capaz de tudo, se o objetivo final do nosso processo é atingir uma perfeição, ok, a gente é hamster, Deus está olhando para a gente e fala assim, e se eu colocar esses caras na terra ali e ver o que acontece? Foi isso que Deus fez? Não, não foi isso que Deus fez. Aí de novo eu volto ao criacionismo, Adão e Eva não tem como cair exatamente na forma, no time-lapse que a gente chama, que a gente entende originalmente, mas dá para a gente usar. Vamos dizer assim, por que Deus não nos fez perfeitos? Primeiramente, vamos trabalhar, sim, Adão e Eva. O texto original que conta a criação diz que Deus criou Adão me fugiu completamente o nome da palavra. Eu vou ter que pular esse exemplo. É o sedimento natural, vamos chamar assim. Deus criou Adão de sedimentos naturais. Matéria orgânica, obrigado, Senhor. Obrigado, Elias, meu mentor espiritual. Deus criou Adão de matéria orgânica. A questão é, perguntaram, mas o que seria matéria orgânica? Matéria orgânica é barro. Deus criou Adão do barro? Tá, por assim dizer. Então já começa aí. A interpretação que era para facilitar acabou criando uma distorção. O que vem a ser matéria orgânica? Sempre que a gente vê cientista falando que foi em outro planeta, encontrou vírus, bactérias, sei o quê, vírus não, bactérias e algo mais, diz que ali tem sinal de vida. Sim, porque existe um processo de evolução. Se você pegar o fóssil mais antigo encontrado, ele tem 60 milhões de anos. 60 milhões. Estamos no ano de 2025. 26, né? Perdão. 2026, depois de Cristo. Isso é uma contagem. Existem milhões de anos de evolução que é ignorado por até falta de condições de descrever. Mas eu não acredito que isso aí não... Tá, então você não pode acreditar que seu carro anda, porque petróleo é combustível fóssil, é justamente dinossauro e coisas orgânicas do tipo de bilhões, milhões de anos atrás. Então, lamento lhe dizer, negar isso é meio complicado. Mas ok, viemos de matéria orgânica, e ali a gente veio de massa bruta, literalmente, uma massa bruta que pode virar um vaso muito bonito a partir de um processo, de um convencimento, de formação, de construção. Que é feito aleatoriamente? Não, porque ele precisa passar por vários estágios. Mas eu nunca vi um macaco virar gente. É porque isso foi um processo. Da mesma forma que os cães derivam dos lobos, você nunca viu um lobo do tamanho de um piquinês. É a lei da natureza, do mais forte, vai sobrevivendo, vai havendo mutação, vai havendo um processo. Aí foi tudo bem, trabalhou muito científico agora, mas... Como última pergunta, eu quero entender. Essa era a pergunta fatal para me convencer espírita ou não. Uma vez eu ouvi um palestra que o palestrante me ensinou que nós escolhemos as nossas provações que vamos passar nessa vida, que nós escolhemos a família que iremos encarnar. Aí eu falei, rapaz, isso aí é pegado, hein? Você quer dizer que eu, em sã consciência, eu disse que queria passar por tudo que eu estou passando hoje? Que eu falei que eu queria nascer na família para passar por... Você está dizendo então que o bandido escolhe a cadeia que ele vai ficar preso? Você está dizendo que o aluno escolhe a pergunta que ele quer na prova? Aí você vai ter que trabalhar para me convencer. Graças a Deus, o mentor espiritual ajudou muito. E vamos trabalhar da seguinte forma. Vamos supor que o grupo aqui esteja anunciando uma vaga de emprego. E aí diz, olha, temos uma vaga aqui para cuidador do grupo. Eu
com muitas dívidas espirituais e financeiras a pagar. Eu falei, ih, rapaz, tem uma oportunidade, vou aproveitar. Então eu vou lá e me ofereço. Aí no currículo, eu enalteço as minhas qualidades. E também visto sandálias da humildade. Eu digo que se eu for aceito, eu vou me dedicar. Eu vou chegar cedo, eu vou ser pontual, eu vou arrumar, eu vou limpar, eu vou lavar, eu vou colaborar com meus colegas. Quando eu terminar o meu serviço, eu vou ajudar o coleguinha a terminar o dele. Eu vou trabalhar aquilo ali de um jeito que tenha certeza que aquela opção é minha. E aí o grupo aí me se convence e me contrata. Aí eu inicio minha encarnação naquela empresa, no grupo. Aí eu chego aí no grupo, aí eu olho bem, eu vejo as coisas, nossa, bonitinho, já é arrumadinho, já é pintadinho. Rapaz, dá pra, ao invés de lavar todo dia, eu posso lavar uma vez na semana. Aí eu vejo que ninguém tá aí na hora que eu chego, então ao invés de chegar às 8, eu chego às 8h40, ninguém viu. Aí ao invés de colaborar com os colegas, eu começo a fazer fofoca. Eu começo a criar intriga. Eu começo a fazer meu serviço mal feito. É exatamente isso. Como funciona o processo reencarnatório. Quando a gente está lá nas nossas férias escolares de um ano para o outro, a gente está lá desprovido das nossas emoções encarnatórias. E aí quando tem a oportunidade de reencarnar, estima-se que tenha-se lá 6, 7 vezes mais almas do que as encarnadas nesse plano, só nesse plano terrestre. Então você, para conseguir vir, você disputou com outras 6 pessoas pelo menos essa oportunidade, e você conseguiu. Você convenceu, você mostrou que nesse momento era o momento ideal para você voltar. E lá, ciente de que você, olha, outra vez eu tratei mal fulano, eu traí, eu roubei, eu fiz isso, eu vou precisar passar por isso, por aquilo outro. Eu vou precisar ser traído, mesmo que eu não tenha traído alguém. Eu vou pagar uma coisa que eu não fiz ainda nessa vida, mas na outra eu fiz. Eu vou precisar levar o calote de uma pessoa próxima, porque eu fiz isso em outra vida. Eu vou precisar, enfim. Lá, com toda humildade, a gente negocia exatamente esse processo. Aí você está desprovido do seu orgulho, do seu ciúme, do seu vício, da sua ganância. Você admite ali que você tem que resolver seus problemas. E vai usar isso para colaborar, para contribuir. Aí que vem a história. Porque dependendo do nosso grau de desenvolvimento, dependendo do tempo que a gente tem, de tudo que a gente fez em outras encarnações, a gente chega numa família, talvez, mais alicerçada, mais bacana, com menos dificuldades, dentro de uma cidade, de um ambiente, de um momento, de um lugar, de um ambiente hostil ou mais em paz, de acordo com tudo com o que a gente fez em outros momentos. E aí a gente vai elevando para a gente chegar. Mas voltando lá, a minha estadia no grupo aí como funcionário, depois de eu ter ficado ludibriado, chegando atrasado e fazendo tudo, aí eu joguei no tigrinho aí, não devia, né? Não faça isso, por sinal. Eu tô precisando de mais dinheiro. Aí eu viro pro Mário e falo, Mário, Sueli, eu tô precisando de um aumento. O que vai advogar por mim nesse momento? Tudo que eu fiz e tudo que eu não fiz. Nossas ações advogam por nós por toda a eternidade. Sueli e Mário vão olhar e falar, rapaz, você é um bom funcionário. Eu quero muito continuar com você. Eu acho que você merece ser valorizado. Parabéns, você ganhou aumento. Mas se eu fui aquela pessoa, chega atrasado, faz fofoca, atrapalha, é mais fácil o RH chegar e falar, tá na hora de sair. Ou você quer aumento, eu tinha que diminuir seu salário por isso, por aquilo, pelo outro. Esse é o ponto de fazer o bem, sem olhar quem, de se dedicar, de se colocar na situação que você se propôs. Repito,
Nada do que a gente está passando aqui é aleatório. Nada é por acaso. Por mais que sim, pareça que o mundo está contra você em alguns momentos. Parece que tem alguém lá em cima se divertindo com o caos que está passando na sua vida, na sua cabeça, em tudo que te acontece. Mas não é assim que é. Tudo tem um quê e um porquê. Lembre-se, Deus é perfeito. Isso coloca ele numa situação de que tudo que ele fez é perfeito. Todo o processo que você se colocou tem seu motivo de ser. Nossa, mas eu acho muito injusto a morte de uma criança, um terremoto em tal lugar, uma guerra inesperada, tudo aconteceu, uma pessoa está em casa e sofreu um tiro. Na nossa concepção de quem está em amadurecimento, que ainda não entende, que não pode ter continha negativa, tudo realmente parece injusto. Pode ser difícil, e às vezes é. Pode ser horrível de conseguir aceitar, de conseguir entender. Mas não viemos a esse plano para questionar a Deus. Viemos entender como tudo isso pode nos ajudar a nos elevar. Esse é o grande ponto. Isso que inclusive me fez entender que às vezes a gente coloca uma coisa muito egoísta, no plano de várias religiões, de que se você fizesse tudo certo, se você fizer tudo direitinho, vai dar tudo certo, vai dar tudo direitinho. Irmão, eu vou te lembrar, teve uma pessoa que veio nesse mundo que só fez o bem e morreu crucificado e cuspido. Fazer o bem é elevação moral espiritual. Não é para você ganhar nada depois. Aprende isso. O fato de você ter ajudado pessoas, o fato de você ter respeitado pessoas, o fato de você ter sempre pago as pessoas, não te dá a invencibilidade, não, me fugiu a palavra também, a imunidade de não passar pelos problemas. Te faz se manter, inclusive você talvez esteja se colocando ou esteja sendo colocado em teste para ver se você fez o bem porque é o certo ou você fez o bem porque você queria ganhar algo em troca. Porque quando a gente tem pessoas à nossa volta que são assim, a gente logo chega pro lado. Ah, fulano só me procura quando tá precisando de alguma coisa. O fulano só me respeita quando quer ganhar alguma coisa. Fulano só me elogia quando quer ganhar alguma coisa. Fulano só ajoelha para rezar e tudo tá dando certo quando quer alguma coisa. Quando tá dando tudo certo, ele é o bom, ele é o tal, ele é o cara, ele conseguiu. Não viemos aqui livrar o próprio umbigo do fogo eterno. Não é essa a razão principal. E se a gente entender que tudo isso faz parte de um processo de convencimento de como temos que lidar, vai facilitar muita coisa. Então, de qualquer forma, vamos só resumir rapidamente o que a gente falou. Falamos que, a primeira pergunta que eu fiz foi por que a gente tem que reencarnar? Por causa do processo de escola da vida. Estágios que vamos crescendo e elevando ou estagnando de acordo com a nossa capacidade e o nosso interesse. 2. Porque Deus não divulgou logo o Espiritismo. Porque isso não foi tão claro quando ele veio junto de nós. Porque não estávamos preparados para lidar com todas as informações e consequências que temos conhecimento hoje. Temos conhecimentos hoje muito maiores, mas isso não quer dizer que são definitivos, não quer dizer que não podemos ter novas revelações. Essa é a grande maravilha. Não é um processo fechado, não é um livro que diz assim, acabou aqui. Tudo é escrito com o nosso desenvolvimento. A outra pergunta que a gente se fez foi por que a gente não se nasce perfeito? Porque somos fruto de matéria orgânica que está em constante desenvolvimento. Dizem que as próximas gerações já vão nascer, por exemplo, sem o dente ciso. Nossa, que bênção, não ter que pagar R$1.500 para arrancar um dente que nem a gente usa. Por quê? Porque o próprio processo de desenvolvimento do DNA, do corpo humano, tudo mais, já não vê necessidade de uma formação daquele tipo do dente canino ser tão longo, do dente ciso, então aquilo é um processo. Ah, vai durar mais 100 anos. Talvez a gente reencarne e aproveite isso. Eu falo, cheguei no dentista, nas outras encarnações eu tinha que colocar tudo aqui. Não, agora já nasce com os 32 dentes certinho. Que bom. Por último, por que a gente escolhe
Como assim a gente escolhe as provações, a família? Por isso. Porque quando a gente está desencarnado, a gente está em um plano espiritual, desprovido das emoções, desprovido da angústia, desprovido da ganância, desprovido dos vícios. E tudo que a gente quer é uma oportunidade para pagar nossas dívidas, para restabelecer o equilíbrio e continuar nosso desenvolvimento. Aí eu falei, agora sim. Agora eu me convenci, espírita. Agora eu entendi que eu não sou só uma pessoa que repete o que me é dito. Eu não sou a pessoa que acha. Porque fala assim, mas como assim existe o passe? Que história é essa que a pessoa bota a mão na tua cabeça e está curado? Não é isso que funciona, para começar bem. Mas segundo, eu vou te dizer de cara, sua mãe fez isso, sua avó fez isso a vida inteira. Que quando você caía no chão, os mais velhos, tipo eu assim, lembro do mertiolate. Mas às vezes, para não passar o mertiolate, vinha aquele soprinho. Passou. A mãe sacolejava a gente, passou. E passava. O que passava? Energia. Isso que a gente é, energia. A energia era emanada. O passe é uma troca de energia. Diferente? É, diferente. Até porque são pessoas que não vemos, não conhecemos, a gente não vai ter intimidade, dar um abraço, ficar assim. A transição energética toda acontece. Toda a energia que a gente emana, tudo aquilo que a gente busca. Então, sim, eu entendi. Eu me convenci espírita. Eu me convenci ao espiritismo. Eu não me converti. Não é uma coisa que eu vou mudar da água para o vinho, do 110 para 220 de novo. Porque existe raiz, existe solidez. Existe a certeza de que Deus é justo, Deus é fiel. E que Deus, com Ele, tudo podemos. Desde que estejamos com Ele e por Ele. Eu agradeço demais a companhia de todos vocês, as Marias, que são tantas, a Geni, a Carmen, a Alcione, a todos vocês que estão acompanhando a gente, já não na live, mas assistindo offline. Um abraço enorme pro pessoal do grupo, que vocês são incríveis, fazem um trabalho maravilhoso, um trabalho incrível de divulgação da palavra, da doutrina. Reitero, repito, antes de fazer a oração de encerramento, se você gostou, se você achou interessante, manda para alguém, fala que pode assistir até no 2x, que vai mais rápido. Eu falo mais pausado, porque eu já sei que tem uma turma que acelera. E manda, ouve de novo. Eu não acho que vai ser bacana. Que legal te ver aqui de novo, então. Mas você é a primeira vez que está ouvindo, que bacana, manda para alguém, bota aquele fone de ouvido, nossa, interessante. Na hora que você estiver passando um cafezinho de manhã, ouve de novo. E reflete, traga suas dúvidas, manda pra gente. Vai ser um prazer enorme fazer uma segunda palestra desse tema. Dizer assim, como pessoas me perguntaram, eu quero me convencer, mas eu ainda tenho essa dúvida, que são muitas, tenho certeza que tem. Eu vou fazer a oração de encerramento, mais uma vez agradecendo. Temos um encontro marcado em novembro já, fico muito feliz por isso, mas fazendo as honras da casa, lembrando que toda semana tem uma live nova, convidados novos, incríveis, já tem lives anteriores que vocês também podem assistir. Fiquem com Deus, eu vou fazer a oração e a gente encerra na noite de hoje. Vamos elevar nossa mente, nossos corações, nesse momento, agradecendo a Deus pelo encerramento de mais uma noite de trabalho, nessa casa espírita que foi criada e é mantida em torno do amor e da misericórdia de Deus. Pedindo ao Senhor que ore por aqueles que não puderam acompanhar o estudo de hoje. Ore também por aqueles que chegaram a acompanhar o estudo de hoje. Envie-nos, Senhor, a luz do Espírito Santo para que ela ilumine nossas mentes, nossos corações, guie nossos caminhos, nossos gestos, nossas palavras. Faça-nos entender cada exemplo, cada palavra, cada sentimento presente no estudo de hoje. E faça refletir em nossas mentes e nossos corações. Traga, Senhor, paz, luz, confiança e coragem para que possamos seguir, sempre buscando sermos cada dia, cada vez melhores, para ficarmos cada vez mais próximos de vós. Assim seja.
Gente, um beijo enorme, um agradecimento gigantesco por mais uma palestra que eu dividi com vocês. Espero contar sempre com o carinho de todos. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.